Estamos na contagem regressiva para o Enem. A primeira fase acontece no próximo domingo e traz questões de linguagem, ciências humanas e a redação. Para dar dicas de como encarar o exame, recebemos os professores Gilberto Alvarez, diretor do cursinho da Poli, e Carolina Achuti, professora do Anglo e também do cursinho online Descomplica. Você também pode participar da nossa conversa. Mande suas dúvidas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Carolina, Gilberto, obrigada por estarem aqui. Imagina, obrigada pelo convite. Estudantes já estão aí, ansiedade total, né? Total. No máximo. Tem alguma novidade esse ano? Boa tarde, Andressa. Boa tarde, professora Carol. Tem uma novidade em relação ao ano passado. A prova do domingo, do segundo domingo, dia 11, o aluno vai ter meia hora a mais. Essa é a maior novidade. Tem outras em relação à segurança de prova, mas para o aluno o que interessa é ele saber que no segundo dia, no segundo domingo, ele vai ter meia hora a mais para fazer as provas de ciência da natureza e matemática. E quanto mais se informa, baixa a ansiedade, né? Quanto mais a gente está preparado, acho que é mais fácil da gente conseguir manter a calma. É um momento decisivo, o nervosismo vai vir, a gente tem que estar preparado para isso, mas respirar fundo, confiar na preparação e encarar. Os estudantes têm muitas dúvidas. Vamos começar a ouvir algumas delas. O repórter foi lá no cursinho e perguntou assim, perguntas, né, espontâneas. Vamos ver a primeira. O horário de verão chegando, eu devo chegar com mais antecedência no dia do Enem, uma hora antes? Como que eu faço? O horário de verão, né? Que vai ser tal dia, depois não vai ser, depois muda. Isso gera um desconforto, né? O horário de verão esse ano muda exatamente no final de semana da primeira prova. O importante é a organização do tempo. Isso. Cada um é cada um. Eu, por exemplo, se eu fosse um aluno, eu já mudaria um dos meus relógios na sexta-feira. Na sexta já. Ele vai perder uma hora no final de semana, isso é importante, e acertar esse horário com antecedência. Se for possível, no sábado, dormir por conta disso uma hora antes, desde que não fique rolando na cama. Cada um é cada um. Mas se for possível compensar essa hora dormindo uma hora antes, melhor. E acertar os relógios. Nem que coloque 2 despertadores do lado da cama. Eu sempre cuidei muito disso do horário. Acho que a gente que é professor tem até essa coisa muito forte. Mas chega antes. Espera lá perto da prova, toma um lanche lá. Fica perto para não correr nenhum risco, né? Não dá para chegar atrasado. Você se preparou o ano inteiro, então chega antes, espera lá. Uma coisa importante, Andressa, são 4 horários de verão. Então, aproveitando o que a professora Carol disse, se programar 4 fusos chegar, diferentes no país, né? 4. Tem locais no Brasil que os portões fecham, se eu não me engano, 10 horas da manhã. O importante é o aluno se programar, não para chegar no horário que fecha o portão, mas sim se programar no horário que abre o portão. Isso aí, sempre antes. Porque se acontecer alguma coisa na vida dele, ele tem uma horinha para chegar. E sempre tem essa notícia, né? Sempre tem. Sempre depois nós noticiamos as pessoas que chegam, né? E fechou o portão, aquela imagem fechando o portão. Tem gente que fica lá na porta, né? Chegue, se planeje para chegar no horário de abertura, nunca no horário de encerramento do fechamento dos portões. Eu brinco até treinar o caminho antes, já liberar. Conhecer o lugar é uma boa dica, então, né? Exato, já vê como que você vai, já deixa tudo planejado, porque isso baixa a nossa ansiedade. Se a gente já sabe o itinerário, como que eu vou, quem vai me levar, se eu vou de ônibus, como que eu vou... Já organiza tudo, pra chegar lá calminho. Veja os locais de prova. Até 48 horas atrás, só 70% tinham ainda consultado na internet o seu local de prova. Não dá para garantir que vai ser próximo da sua casa. Isso que a professora Carol falou é muito importante. Visite o local de prova antes, faça o itinerário, para se não programe ter uma direitinho. surpresa no meio do caminho. Né? Você perde um ano inteiro se você não planejar a chegada no local de prova. É o que eu falo, é planejamento. Tanto durante a preparação, no dia, no momento, tudo é planejamento. Essa vida se resume a planejamento. Planejamento para tudo. Exatamente. Vamos ver mais uma pergunta. Saber sobre a questão que mudou o tempo da prova. Quanto tempo realmente vai ter cada dia, cada domingo? Gilberto comentou que esse era um ponto, né, que mudou esse ano. O primeiro dia, a prova dura 5 horas e meia. É importante o candidato saber que o Enem é composto por 2 provas. A prova das áreas tem 180 questões, dividido em 2 domingos. A segunda prova é de redação. Então, no primeiro dia, o aluno tem 4 horas e meia para resolver 90 questões da prova diária
e 1 hora para resolver a famosa prova de redação. Que é o nosso grande dilema. A prova de redação, ela é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, nosso grande desafio é o tempo. Porque a gente quer escrever muito, né? A quantidade de linhas é jogar com isso e conseguir planejar muito bem, de novo, essa palavra aí, planejamento. Então, já faça uma estrutura básica de como que você vai resolver aquela prova, quais questões você vai fazer primeiro, como que você começa. Ficar de olho no tempo, porque é o grande vilão da prova de redação. Nós vamos falar da redação daqui a pouco, com todos os detalhes, combinado. né? Porque os estudantes se preocupam muito com a tal da redação. Vamos ver uma outra pergunta. Eu começo fazendo primeiro as questões mais fáceis ou as mais difíceis? Isso é importante, Andresa. O Enem, ele mantém o formato dos anos anteriores. Portanto, ele mantém a correção pela teoria da resposta ao item. E na teoria da resposta ao item, as questões mais fáceis valem mais. É importante essa dica. Ou seja, como que se resolve a prova do Enem? Lê a prova inteira e já vai garantindo as questões fáceis. Isso. Não empaca, como nós dizemos aqui em São Paulo, nas questões difíceis. Percebeu que a questão não saiu na hora, é uma questão difícil? Isso aí. Pula. As questões fáceis... Então começa pelas fáceis, quer dizer, vai passando o olho, o que sabe, já vai... Não só começa, como garante as fáceis. Onde estão as fáceis? Não dá uma de detetive. Estão na prova inteira. É importante ler e sabe resolver, garante. Não sabe, pula. Por quê? Por conta da teoria da resposta ao item, o sistema, ele prevê se o aluno está chutando, por exemplo. Se ele acerta mais questões difíceis que as fáceis, a média dele é baixa. Tem alguma coisa errada, né? Garantir as fáceis é uma grande dica para quem vai prestar o Enem. Interessante. Não perder tempo, a gente precisa jogar com isso. Agora, então, tem duas palavras que vocês usaram, tem 5 minutos de programa, vocês falaram tempo, planejamento. Eu quero entender melhor o que isso significa. Como planejar o tempo que vocês colocaram? Planejamento é tudo, né? Primeiro, isso já tem que, né, o aluno já treinou bastante, ele já está contando que ele se preparou o ano inteiro, ele precisa ter noção que ele tem 3 minutos ali rapidinho, então ele não pode ficar demorando muito. Então, essas questões fáceis, ele precisa garantir em menos tempo, para que ele possa quebrar a cabeça na média e na difícil, para conseguir responder o máximo possível de questões, não só as fáceis, mas primeiro as fáceis. Então, acho que é esse o planejamento, conseguir organizar da forma melhor para ele. Então, faço primeiro a redação, isso vai muito de gosto, ele tem que ter treinado ao longo do ano. Quero fazer um pouco das questões, depois faço o rascunho, depois passo a limpo. Tudo isso precisa estar planejado. Para ele chegar ali na hora e desenvolver aquela lógica de prova, é muito difícil, ele vai perder muito tempo nisso. Então, é mais ou menos isso. Sabendo que ele vai ter que planejar 1 hora para fazer a redação e 4 horas e meia no primeiro dia para fazer a prova das áreas. É importante, uma dica fundamental. Se for para deixar questões para chutar no final, deixem poucas. Por quê? Um aluno que erra no planejamento do tempo, e se ele deixa 20 questões para chutar, e isso acontece, o azar aparece, no chute. Se ele acertar questões mais difíceis que as fáceis, o sistema vai considerar de fato que ele está chutando e vai abaixar a nota dele. Então, o planejamento, a Carol disse, tenta não ficar numa questão. É difícil ele calcular 3 minutos, porque ele não vai estar com relógio, a sala não tem relógio. Mentalmente, viu que vai demorar? Pula. Planeja o tempo para fazer a prova em 4 horas e meia no primeiro dia, 5 horas no segundo, e deixe poucas questões para chutar no final. As difíceis. Chute as difíceis. O que são poucas questões? Na minha opinião, menos de 15. Menos de 15. Isso. Menos de 15 questões. E nunca deixar a redação muito para o final, porque se você escrever aquele texto de maneira muito afobada, você vai perder muitos pontos. Então, vamos falar da tal da redação. A Carolina, justamente professora de redação no cursinho online, Descomplica. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos ver um vídeo sobre esse assunto. Primeiro eu leio e penso, depois escrevo tudo na tese. Eu te convenço, não falta conteúdo de 5 ou 7 linhas com textualizo, estudo. O argumento é brabo, parece até o Google. Não é com a caneta azul, só vai com a caneta preta. Com menos de 7 linhas, pode crer que vai dar treta. Não é com a caneta azul, só vai com a caneta preta. Se não seguir o tema, pode crer que vai dar treta assim, ó.
Ela ali, né? Super divertido, né? Adoro. A gente se funciona essa forma de ensinar? Eu tenho certeza, eu acredito nisso, né? A gente se diverte e tenta divertir os alunos para que eles aprendam e gravem essas informações de um jeito leve, né? Então, essa coisa da caneta preta, o tempo, vai dar treta, vamos lá. Pra gente conseguir fazer isso ficar divertido. Mas eu acho que sim, eu acredito. Que é algo que acontece nos cursinhos há muito tempo, né? Sim. Tanto é que tem aqueles professores emblemáticos, criativos, não é? Sim. É importante dizer que no Enem não cai decoreba. Em física tem várias fórmulas e frases para você. O sorvetão, o sorvete. Nossa, eu lembro disso. Mas lembrar que o Enem não tem pegadinha e também não tem decoreba. Sobre a caneta preta, que é o objeto do vídeo da professora Carol, porque é difícil para o aluno que vai prestar vários vestibulares sobre isso. A FUVEST aceita caneta azul, o Enem só aceita caneta preta. Sim. Então, vale a musiquinha, ela fica na cabeça para não esquecer de levar caneta preta e um documento recente com foto. Isso. É fundamental o aluno lembrar disso. Agora, sobre essa questão das aulas online, não é? Precisa um tipo de perfil de estudante? Eu acho que não. Dessa forma, porque são novas ferramentas, não Com certeza. Eu acho que é um modelo que a gente está desde 2012 todo ano a gente dobra de tamanho, são muitos alunos, a galera entendendo que depende muito do esforço próprio, de estar ali focado, estudando. Então, acho que não tem um perfil, a gente está caminhando para essa digitalização em todos os aspectos. Então, eu não acho que tem um perfil, tem que ter vontade, tem que querer, tem que sonhar lá na frente, né? Eu costumo falar isso para eles. Se você pensa no hoje, estudar fica muito maçante. Pensa lá na frente, busca seu sonho e vai atrás do que você quer. O ideal é complementar sempre, porque o digital é fundamental no mundo contemporâneo e o presencial é um lugar onde existe a interação e o planejamento do tempo se faz no presencial. Andresa, o programa começou com a questão do planejamento. Sim. Quando que você treina fazer uma prova de 5 horas e meia? Sentar na cadeira e fazer simulados presenciais. Então, o ideal na preparação do aluno é justamente pegar aquilo que o presencial tem de bom com aquilo que o digital tem de melhor. A soma dos dois dá uma preparação, obviamente, fantástica e fundamental. E por falar no digital, o Denis, pelo Facebook, pergunta: e estudar pela Wikipédia, posso ter sucesso? Olha, eu como professora de redação que tem um pânico de fontes esquisitas, te digo que é arriscado. É aberto, as pessoas contribuem ali. Tem informação de qualidade? Tem, mas você vai precisar buscar além daquilo para garantir que aquilo é, de fato, uma informação confiável. Sim. Porque senão é você colocando ali no seu texto, por exemplo, uma informação que está errada e ninguém vai te perguntar. Você colocou seu nome ali, você vai se dar mal. Então, eu acho que não é uma fonte muito confiável. Não só o Wikipédia, mas é muito importante para os candidatos e para o cidadão brasileiro sempre olhar a legenda e ver se reconhece a fonte. Exatamente. Isso é fundamental. Ter garantia das informações é segredo de sucesso até para a prova de redação do próprio Enem. Então, vamos falar da redação. Vamos. Finalmente, não é? Há tanto motivo, assim, os estudantes se preocupam muito com a redação, né? Há motivo para isso? Olha, não sei, eu sempre amei escrever, sou apaixonada pela palavra, pela comunicação. Acho que a gente precisa entender que essa preparação, óbvio, é para um formato específico. Então, a gente não passa a fórmula do bolo, às vezes o aluno fica muito ansioso para que a gente passe aquilo muito, né, como uma receita. Eu acho que é tentar encarar aquilo como um momento de dar sua opinião, de conseguir se posicionar. Acho que quando a gente ressignifica um pouco essa prova, ela fica mais bonita, a gente se envolve mais e a gente entende que dar uma opinião, argumentar com fatos, conseguir propor uma intervenção. Então, acho que não tem motivo. Tem motivo para o aluno que não se preparou, mas quem se preparou está tranquilo, vai chegar lá e vai conseguir cumprir muito bem as suas 30 linhas e vai dar tudo certo. O importante é o aluno perceber, Andresa, que ele não precisa virar um especialista no assunto. Sim. Agora veio o momento do chutômetro. Ele não precisa virar especialista. Quantos alunos não se assustaram com o tema do ano passado? Desafio na formação educacional de surdos no Brasil. Os temas motivadores vão ajudar. Nós não sabemos o tema. Isso é uma dúvida deles, né? Eu posso usar os textos motivadores? Pode, eles estão lá justamente para isso. Use.
Isso aí. Vai ser um tema brasileiro, isso é importante. Não vai ser desses temas que geram muita polêmica, corrupção. Vai ser sempre um tema brasileiro ligado a um grupo específico da população brasileira. Isso. Crianças, já caiu, a violência contra a mulher, Mas algum assunto de interesse da nossa realidade, então. Como é que são escolhidos esses temas? Hein? Na verdade, a gente não sabe exatamente, né? Acho que existe uma cúpula, vários temas. A gente sempre fica nessa brincadeira, a bola de cristal. Agora, nessa revisão, nessa semana, a gente faz aula de eixos temáticos. Vai cair isso, vai cair aquilo. A gente fica nessa coisa eles postaram nas redes sociais isso, será que é aquilo? E acho que isso é muito rico. Quando a gente fica tentando matutar, se envolvendo com aquele assunto... É saudável isso, é né? muito saudável. Eu falo para eles, pesquise mais sobre esses assuntos, escreva, faça textos, planeje. Muito legal. Eu vou advogar aqui em causa própria, então, nessa questão de especulação, porque nós já recebemos aqui ao longo de 5 anos de programa muitos comentários no sentido, eu fui bem na redação porque eu assisto o Panorama. Olha só que maravilha. Por quê? Porque nós trazemos especialistas que trazem aqui os mais variados assuntos. Olha que com argumentos, não é? Isso é muito bom. E olhando ali algumas as especulações, já falamos sobre esse assunto. Alguma sugestão sobre esse ano? Eu acho que esse ano é o ano das juventudes. Juventude e mercado de trabalho, juventude e educação, juventude e emprego. Chutômetro, mas eu acho que esse ano a redação ela vai envolver algo que se relacione com juventudes. A gente fala muito hoje o que está, né, as fake news e muita coisa sobre preconceito linguístico, porque aconteceram algumas postagens e aí o próprio INEP faz isso também. É spoiler, não é spoiler, então pode aparecer alguma coisa nesse assunto também. Agora, pode dar opinião pessoal na redação? Tem um limite? Como é que isso funciona? Então, na verdade, o texto dissertativo argumentativo, ele é opinativo, mas eu preciso me embasar com fatos. Então, é uma opinião pessoal, você pode revelar a sua opinião pessoal ou não, mas você precisa de uma impessoalidade no texto. O texto precisa aparecer em terceira pessoa, ele precisa tratar daquela problematização, daquele tema levantado, com certo distanciamento. Então, fica, às vezes, essa confusão, né? Eu posso dar a minha opinião pessoal? Pode, mas você precisa de argumento, de fatos, de dados concretos. Não é eu acho isso, né? Eu preciso embasar a minha tese. E, principalmente no Sudeste, Andrés, é muito comum o aluno esquecer da competência 5. Um aluno ele tem que fazer uma dissertação argumentativa e tem que propor uma proposta de intervenção. Vários candidatos esquecem da proposta, essa competência sozinha vale 200 pontos e, portanto, sem intervenção, a redação ela pode chegar até no máximo 800. Isso é muito importante, que você conheça esse edital, que você saiba como que é essa correção e treina bastante. Então, a proposta de intervenção sempre gera um desconforto, assim, né? Chegamos muitas perguntas sobre a redação, então acho que eu vou chamar o intervalo e vou depois aqui para vocês responderem essas dúvidas sobre a redação. Até já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje damos dicas para o Enem com a gente, os professores Gilberto Alvarez e Carolina Achoute. Continue participando da nossa conversa, traga suas dúvidas pelo Facebook e pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Vamos então responder as dúvidas dos estudantes que estão ansiosos. Ju, via Twitter. Como dividir os parágrafos de argumentação? Colocar cada argumento num parágrafo funciona? É assim, Gil, você já está sabendo, funciona super. Então, tem um parágrafo de introdução, a gente costuma falar, né? 2 parágrafos de argumentação, então, um argumento em cada parágrafo, fecha com uma conclusão com a proposta de intervenção. Então, o básico é isso. Mais alguma coisa? O que pode zerar a redação? Algumas coisas. Então, se menos de 7 linhas, uma cópia do texto, partes desconexas, assim, isso pode acontecer. Eu acho que, assim, o aluno que está já numa preparação, ele não vai zerar o texto, ele pode tirar uma nota que ele, né, sei lá, a gente sonha com 900, 1000, nossa, mas zerar a prova eu acho muito difícil. Assim. O maior índice de zeros em redação é entregar a prova em branco, Andresa. É não importante dá eu não saber tempo, disso. Aí, por falta de planejamento de tempo. E acontece por falta de planejamento. A maior quantidade de zeros não é desrespeito aos direitos humanos, que depois, que é hoje, importante apontar que não zera mais. Agora não zera mais. Só uma competência. Isso.
Ou tem aluno que copia trechos da prova, isso também dá zero. Só para completar aquelas linhas, achando que aquilo vai ser lido assim, rapidinho. Não vai funcionar, tá? Tem que fazer ali o texto, tem que fazer. Não adianta querer copiar, o corretor pega. Olha o Jonatas aqui pelo Twitter. O que fazer quando se é muito prolixo e 30 linhas não são suficientes? Eu não sei condensar o que eu escrevo. Triste. Também é o meu sofrimento. Sempre foi conseguir condensar essas ideias. Porque quando a gente se prepara muito, a gente tem informação, a gente quer escrever um livro ali. Então, é treino, obviamente. Você não vai fazer isso de hoje para amanhã. Mas sempre lembrar. É qualidade e não quantidade. Então, lembra de selecionar, pensa em quais são os melhores argumentos e coloca ali. Não precisa fazer uma coisa muito, sabe assim? Acho que a gente às vezes fica esperando. Ai, nossa, eu vou pegar alguma coisa muito original e aí acaba se enrolando nisso, tem uma entendeu? grande sacada. Exato. E não é isso, né? É melhor fazer o básico nas 30 linhas, cumprir todas as partes do texto, falar sobre o tema, né? Eu lembrei de uma outra coisa que é muito comum, Andresa, é o aluno fugir do tema. Então, quando ele for ler a capa, o interessante é que na prova do Enem é uma folha inteira com várias dicas. Textos motivadores. Não só os textos motivadores, mas as dicas para não tirar zero aparecem claramente. Não fuja do tema. É importante fugir do tema ler... pode zerar a redação, hein? 100%. 100%. A gente tem... eu posso fugir completamente do tema, e aí é zero, ou tangenciar o tema, que daí você vai perder muitos pontos também. O importante é o aluno ler com calma, a página inteira, ler os textos motivadores e ler com muita calma qual é a proposta. O ano passado, é uma proposta até, é uma frase grande, os desafios da educação, da formação educacional de surdos no Brasil. Esse é o tema. Fugiu desse tema, a redação pensar é comprometida. Palavras, né? Se você fala sobre os surdos nos desafios no dia a dia... fugiu do tema, porque a gente está falando em formação educacional. Então, mapear cada uma daquelas palavras, analisar muito bem aqueles textos motivadores, usar aquilo. O Enem oferece aquilo para que você use. Então, não fica receoso de, eu vou usar, não vou usar. Use aquelas informações. Olha o Wellington Almeida pelo Twitter, ele está dizendo o seguinte: os especialistas do Panorama dão as mais variadas dicas para se safar na redação do Enem, mas acho que tem uma dica valiosa. Só se escreve bem lendo. Sem dúvida, lindo! Arrasou! Isso aí. Lendo e escrevendo. O ideal é escrever muita redação para poder chegar na prova preparado. Enfim, estamos... Hoje é quarta-feira. O aluno... Tem uma outra coisa que soma a redação que eu gostaria de dizer. Se o aluno puder ver as provas anteriores, Andresa, vale a pena, porque o estilo não mudou. Não muda. Dá uma olhada nos últimos 2, 3 temas de redação. Então, mas aí também tentar fazer, tentar fazer. Com certeza. Nessa reta final, inclusive, uma dica é essa: pegar textos que você já produziu e rever, reformular, porque você já tem que ir com a prova com algumas coisas assim pré-refletidas. Porque ali na hora, né? Então, se você já sabe qual que vai ser seu processo de reflexão, de montagem daquele texto. E acho que outra dúvida comum é como terminar, não? Como concluir o texto? Será que tem que ter um grande finale? Não é nem essa a proposta de solução mesmo. Eu preciso de uma proposta de intervenção. Eu preciso eu levanto problemas, eu aponto problemas e eu preciso fechar o texto dizendo o que pode ser, né? Qual uma forma de amenizar. Às vezes não é solução, óbvio, mas amenizar aquilo de uma forma madura, com implementação, os agentes, tem toda uma e na intervenção, sim, algo que não desrespeita os direitos humanos. Porque na intervenção, se desrespeitar, aí, de fato, a nota pode abaixar. Andressa, tem uma coisa fundamental que o candidato tem que saber. A primeira redação dele não pode ser a redação no domingo. Ele tem que dar um jeito de fazer a redação antes e ter a oportunidade de ser corrigida essa redação por algum professor da área. Fundamental. Não, mas ninguém fez isso. Todo mundo escreveu o ano inteiro, tá todo mundo ali, firme e forte, pelo amor de Deus. Pelo menos uma. Vamos chamar mais uma pergunta. Um dia antes do Enem, é melhor relaxar ou estudar? Relaxar, Andresa. Já foi feito, o aluno já estudou. É importante ele ficar com a família. Lembrar que a família também presta junto o exame. Muitas vezes a família fica mais nervosa que o candidato, mais ansiosa. É dia para relaxar, para curtir a família, não mudar a alimentação. Tem gente que come um tipo de comida o ano inteiro e agora começa com a saladinha, tira a carne. É pior. É manter uma alimentação boa dentro do padrão que a pessoa já vem seguindo. Tentar dormir, na medida do possível. Eu sou ansioso, por exemplo, para dormir, mas ir para a cama 1 hora antes, cuidado com o fuso horário e chegar
na hora de abertura dos portões, não de fechamento. A gente no Descomplica sempre tem um evento no sábado, a gente sempre busca esse relaxamento. Esse ano, inclusive, essas paródias todas a gente preparou para isso, o Relaxou. Então, relaxar, não adianta achar que você vai assimilar alguma coisa ali um dia antes da prova, é um momento de relaxamento. No cursinho... Não é hora de aprender alguma coisa, Não, então não vai de aproveitar aprender um pouco. alguma Então, coisa. a gente lá no Descomplica faz sempre um evento no dia antes, mas sempre assim, misturando esse divertimento com isso aí, com Dia 3 com eles vão conteúdo. dançar com a gente. É uma delícia. Os não cursinhos dançar na prova, organizam mas isso. dançando no cursinho da Dança prova. antes, pra se garantir lá pra chegar aquecido. É isso que a gente tenta fazer com os alunos, dar uma aliviada nesse estresse. Estamos juntos com eles. Isso aí, sem dúvida. E quando acontece, às vezes acontece aquele branco que pode acontecer? O branco, por natureza, é algo que você esqueceu, mas que rapidamente Vai tem voltar, a tendência de voltar. isso aí. Respira. Tem uma técnica fácil de respiração. Fecha os olhos, expira até a barriga inchar mesmo e solta bem devagar. E para se concentrar, com os olhos fechados, ouvir a sua respiração. Isso. A tendência é que em poucos minutos, com esse exercício de respiração durante a prova, ele se acalme. Não faça a prova nervoso. É melhor parar de fazer, fechar os olhos, aplicar a técnica de respiração, se acalmar e aí sim... Sair um pouco da sala também? Pode ser, depende. Porque às vezes perde muito tempo. Se fizer isso muitas vezes, perde tempo. É um momento, acho que entender que você vai ficar um pouquinho nervoso e que isso é normal, todos ali estão nervosos também, é um momento... E entender esse processo. Eu sempre tento falar para eles, curte esse processo, é um momento ali de colocar os seus conhecimentos, você estudou, você está preparado. Todo mundo sabe algo, ninguém é uma página em branco. Exato. Então, é uma prova que exige leitura mais do que conteúdo, óbvio que precisa, mas ler com calma, tá ali, tentar buscar, sabe assim? Então, é relaxar, respirar. Acho que dá tempo de responder rapidamente para a Marcinha. Como fazer uma boa conclusão de forma simples e esclarecida? Como fazer uma boa? Conclusão de forma simples, esclarecida. Pensar que você precisa resolver ou amenizar um problema. Então, a gente precisa responder algumas perguntas. O que eu vou fazer? Quem vai fazer isso? Como isso vai ser implementado? É o básico. Respondeu todas essas perguntinhas ali na sua proposta de intervenção, você conseguiu fazer uma boa proposta. Alguma coisa que faltou dizer, então? Um recado final para os nossos estudantes. Faltou desejar boa sorte. Isso aí. Tenha calma. Os primeiros 20 minutos vão ser de alta ansiedade. Isso. Mas, como eu disse agora há pouco, Andresa, nenhum aluno é uma página em branco. Tem questões fáceis para o aluno resolver. Garanta as fáceis. Ela vale muito mais que as questões difíceis. Então, com muita calma, olhando a prova, tentando ler a prova umas 3 vezes, reservando 1 hora para a redação, a chance do aluno ir bem no Enem é muito grande. Isso aí, confiar no processo, né? Muito bem, agradeço então todas essas dicas, a aula de hoje. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e boa prova para você.